Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar sobre um tema que está crescendo muito assim dentro de mim. Eu sou alguém que usa bastante AI conversacional no dia a dia. Uso para vários casos assim, desde coisas mais simples até coisas mais complexas, de tentar colocar os meus pensamentos de forma desestruturada, de forma estruturada, ajudar a ver por vários ângulos. E a AI tem o seu lado muito útil, né? Como a gente consegue ver. Mas eu tenho sentido que tem um risco muito grande da AI tomar conta do processo criativo e a gente perder essa autoria, essa propriedade sobre o que está sendo criado, né? E aí a grande pergunta é essa: como manter essa autoria no mundo das máquinas falantes? E é um pouco do que eu queria tratar no dia de hoje. É engraçado porque, às vezes, quando você interage com a máquina de várias formas, o resultado final ele é ele é seu, é sua voz que foi amplificada e estendida pela AI, ou ele é a criação da própria AI que tomou conta do processo criativo sem nem você perceber? Às vezes a gente acaba interagindo com essas ferramentas, né? Eu uso muito o chat GPT, por exemplo, e o resultado final acaba sendo uma criação da própria máquina com pouco input, né? Porque a maneira de ver aqui esse relacionamento pode ser como se fosse um trabalho da escola, da faculdade, né? Se tem duas pessoas fazendo trabalho juntos, se alguém puxa muito a criação, o outro desanima, né? Então acaba sendo um trabalho muito mais de uma pessoa do que de outra. Eu já tive nesse cenário dos dois lados, né? Então, aqui a questão na maneira como a gente está interagindo com a AI. Será que a gente está realmente criando as coisas ou será que a gente está se deixando conduzir pela AI? E é muito engraçado, né? Porque dentro do próprio design, de como essas ferramentas são construídas, existem alguns elementos que são colocados ali que são feitos, imagino eu, para dar essa sensação de que a AI é mais consciente, que ela é mais desenvolvida, que ela é mais sofisticada do que ela realmente é, mas isso acaba tirando um pouco o nosso papel como mestre coordenador das ideias, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que mais me incomoda disparado interagindo com a AI são as sugestões ao final da resposta. Ela dá uma resposta, e no final ela fala assim: se você quiser, eu posso fazer isso, se você quiser, eu posso aprofundar desse jeito, se você quiser, eu posso fazer daquilo outro. Isso é uma decisão de design do criador da AI para tornar ela conversacional, tornar ela fluida, mas que a princípio parece ser super inofensivo, né? Ela está só sugerindo próximos passos e você pode aceitar ou não se você quiser, né? Mas no final do dia, depois de várias interações, é muito fácil você se ver perdendo esse papel e seguindo as recomendações que a própria AI dá. E quando você segue isso 2, 3, 4, 5 vezes, o teu projeto, a tua criação, a tua estruturação de ideias, ela acaba indo no final para um caminho completamente diferente. Podem fazer o teste e verificar esse fato. E isso é bastante triste, né? Porque eu quero que a AI me expanda o meu pensamento, me ajude a criar mais, me ajude a pensar melhor, com mais precisão, com mais profundidade. Eu quero que a AI pense por mim. Até porque ela não é tão boa assim. Ela não consegue de fato criar coisas novas, ela não tem a fricção do processo de criação. Mas perguntas ao final da resposta é só uma das maneiras que ela usa para poder fazer isso. Né? Uma outra maneira é a maneira como ela é, estrutura o conteúdo, como ela fala, a eloquência que ela fala. Ela parece vir com um argumento de autoridade maior que você. E isso não é um sinal de inteligência, necessariamente, é um sinal de robustez de apresentação. É bem apresentável, sem dúvida nenhuma. Mas ela fala muita besteira, né? Ela alucina muito, ela é muito superficial em alguns temas, ela tenta agradar ao usuário, então ela tem dificuldade de automaticamente, espontaneamente, a não ser que você peça. Essa, inclusive, é uma das técnicas de como usar a AI melhor. Pedir para ela contrariar, ela trazer pontos de vista que são contrários ao que está sendo traçado ali. Né? Naturalmente, ela não faz isso.
naturalmente ela tende a concordar com você e te estruturar de uma maneira que parece que você está sendo dono da coisa, na verdade é a AI que está criando por você, né? E sem contar que ela tem uma tendência muito rápida a concluir as coisas. Ou seja, se você está desenvolvendo um raciocínio que ainda está pouco estruturado e você quer expandir, você quer divergir, você quer abrir mais antes de convergir, aí você tem que ser bem preciso na sua comunicação com a AI, senão ela tem a tendência de convergir em respostas, concluir pensamentos e dar soluções muito rápido, que gera não só uma coisa que está longe do que você queria chegar, mas gera respostas superficiais e tudo mais. Então, essas são algumas das maneiras que AI, os LLMs, né, que as IAs conversionais generativas, acabam tomando as rédeas do processo criativo, né? E isso aí também não é novidade, tá? A ideia de que a gente vive que existem donos do pensamento que não são humanos, ela é uma ideia que já está aí há muito tempo, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, algoritmo de feed, sei lá, do YouTube, o algoritmo ele parece a princípio jogar a teu favor, porque ele está te sugerindo coisas que são similares no seu gosto, é, destruindo ali, ou diminuindo a fricção de ter que procurar, de ter que pesquisar, mas na verdade ele está te incluindo dentro de uma bolha e moldando a sua percepção do que é importante e que é relevante. Então tem essa questão também. Sem contar, por exemplo, framework profissional. Você vai conversar com um profissional de uma certa área, eles todos pensam iguais, falam iguais, se comportam iguais, se vestem iguais, têm as mesmas ideias, a mesma visão de mundo, os mesmos valores, e aí tu se pergunta, é individual? Cada um criou aquilo ali e coincidentemente foi igual? Ou existe um sistema de padronização que está roubando o processo cognitivo pessoal de cada um, sabe? Então, essa homogeneização, ela não é recente, né? E o AI eu acho que só expande isso. E a gente, principalmente dentro do contexto de AI conversacional, a gente vai expandindo nossa capacidade cognitiva, que é um dos objetivos aqui do canal, isso acaba gerando uma monocultura digital, em que o paralelo obviamente, com a monocultura agrícola, né? Que você tem um solo vivo, você tem um solo com todas as camadas, com todas as bióticas ali, né? E você planta vários tipos de culturas diferentes ali. E tem um ecossistema que funciona e tem uma variedade, uma diversidade, não só de cores, aromas, mas de nutrientes, de sabores e tal. A monocultura você pega uma terra, planta milho e o solo fica pobre e o milho fica sem gosto, né? A monocultura, por exemplo, hoje propicia que a gente vai no mercado e tenha fruta o ano inteiro. O custo, a fruta não tem gosto, é tudo aguado. E é a mesma coisa com o pensamento. Como a gente está dentro desses sistemas de monocultura de pensamento, que tomam o pensamento para si, e AI sendo esse ponto mais recente, mas falando de algoritmo, falando de outros elementos aqui, acaba erodindo o que é original. É muito, muito difícil encontrar um pensamento original, alguma coisa que realmente está fora, assim, que a gente nunca viu e tal, porque se ela existe, às vezes ela nem existe, mas, por exemplo, música, vamos pegar um Spotify da vida, existe uma quantidade absurda de música lá dentro, mas você vai ver a distribuição de streams é concentrada numa minoria de artistas. O meu YouTube fica me empurrando, de streaming, não sei porquê, uma musiquinha ou outra é legal, mas não me para de empurrar esse tipo de artista, porque faz parte da maneira da monocultura digital deles, né? É tudo meio homogeneizado, tudo parece a mesma coisa. Você vê vídeo curto de culinária, é o mesmo ângulo da câmera, é a mesma mesa, os mesmos efeitos sonoros, o mesmo roteiro, os mesmos pratos, é um atrás do outro a mesma coisa de novo, de novo, de novo. E tudo isso tende a erodir, a destruir a capacidade cognitiva de pensamento crítico, de inovação, de criatividade. A monocultura digital que a gente vive, ela já existe, já é bem profunda. Eu estou percebendo isso também com a AI. E aí é importante, dentro desse contexto,
trazer um conceito interessante aqui, né? Um conceito de ownership criativo. O que é isso, né? É a ideia de você ser você mesmo, ser o dono, ownership, né, da palavra em inglês, de propriedade, ser o dono da sua voz, o dono da sua essência, o dono dos seus pensamentos, o dono da maneira que você vê o mundo, o dono dos seus valores, o dono como você interage, manter uma perspectiva única, se expressar de uma forma autêntica que é única para você, definir, claro, o propósito das coisas que você faz, estabelecer padrões de qualidade claros que conversam com quem você é e com o que você quer criar, né? E esse processo é um processo difícil, porque tudo é feito para que você ceda o seu controle. E aqui eu estou focando muito no controle criativo, mas é o controle emocional, é o controle político, é o controle de valores, é muito mais amplo do que só criativo, né? Mas a tendência desses produtos digitais é fazer com que você ceda a tua voz e se torne mais um, e se torne repetidor do discurso que é valorizado e incentivado por esses algoritmos e tecnologias. Né? Uma maneira de contrapor isso um pouco é tentar ativamente desenvolver capacidade de pensamentos criativos, de pensamento criativo, crítico. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal, sobre como desenvolver pensamento crítico, originalidade, criatividade. Mas alguns elementos aqui rapidamente sobre como isso poderia ser feito. Né? O primeiro ponto é sobre a semente da ideia. Né? Ao invés de abrir a exploração completamente do zero com a AI, uma alternativa seria fazer modelo antigo, escrever, papel, computador, tanto faz. Mas tentar montar um mapa mental, um texto, uns bullet points, não sei o que funciona melhor para cada pessoa, mas com o que está dentro de você. Então, ter um processo, um momento individual antes de recorrer à ferramenta. Porque se você for abrir os trabalhos direto com o AI, a probabilidade dela roubar a criação e te conduzir para um outro lugar, ela se torna maior. Né? Uma outra coisa também importante é você manter sempre, durante o processo, essa questão de se perguntar, será que sou eu que eu estou no controle? Será que isso está indo com a minha voz? Ou será que AI roubou? Isso aqui é muito difícil de fazer, tá? Às vezes eu me vejo perdendo o controle, e esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, e de tempos em tempos é bom dar uma parada, dar uma descansada, tirar da AI, trabalhar sem AI e voltar para AI. Então, ter uma ideia de conseguir controlar um pouquinho mais, sabe? É bem complexo, né? Você ter esse controle o tempo todo. Todos nós estamos sujeitos a perder, mas quanto mais você desenvolve a capacidade, nesse caso, de pensamento crítico offline, e aí offline é fora das ferramentas, pensando, escrevendo e tal, mais a ferramenta consegue amplificar o que você pensou. Porque esse é um ponto muito importante, né? A AI, as LLMs, elas não conseguem amplificar o que não existe. Então, se você não tem nada concreto e você entra a conversar, ela tende a criar algo que não é a sua voz pessoal e ela não vai amplificar como ela poderia amplificar se você criasse um conceito central fora dela e usasse ela para expandir. Entre outras ferramentas maneiras de lidar que precisam ser desenvolvidas e testadas e muito individuais também, né? Muito de cada um. E essa luta criativa de estar fora da AI, ela é muito importante, né? Porque muita gente pode dizer assim, pô, mas ficar pensando sem AI é muito ineficiente, é muito pouco expandido e tal. É verdade. Mas existe um outro valor, que é um valor que muitas pessoas às vezes não conseguem ver na criação ou na articulação de ideias, que não é sobre o output, a entrega, a ideia ou o produto ou o que foi criado, mas pela fricção do processo de se criar. Porque ao se passar pelo processo de idas e vidas, larga e volta, e pensa e não consegue, e volta, e tem uma ideia no banho, e junta com outra ideia que você viu em outro lugar e cria uma coisa nova. Esse processo que é muito difícil, de muita fricção, ele é mais valioso que a criação por si só, porque ele é também um processo de transformação
de te tornar uma pessoa capaz de passar naquele processo. E as ideias, o output de alguém que vive esse processo criativo de fricção, ele acaba sendo mais autêntico, mais originário, muitas vezes mais profundo, e mais abrangente e mais preciso do que se você fizesse 100% com a AI. Então, o crescimento pessoal que se vem em ter esse processo mais antigo, mais offline, e ao usar a AI, estar ciente da tendência dela de tomar o teu processo pode elevar a qualidade da sua criação por um outro nível, né? E aí, esse se torna um paradoxo final. Assim, a grande questão é conforme a, a AI vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais onipresente, não só na conversação com a LLM, mas ao longo da jornada nossa digital, quase que toda, como ela vai desenvolvendo novas habilidades, começa-se a perguntar onde que a nossa escolha termina e começa a influência da máquina. Será que um dia a gente vai ter que terceirizar tudo para a máquina? Eu acho que não. Eu não quero viver num mundo como esse. Eu quero manter o ownership criativo e eu quero ter o valor de passar pelo processo de criar. Ao mesmo tempo que eu quero fazer isso, eu não quero deixar de utilizar as novas ferramentas que expandem a minha capacidade. Mas a pergunta que fica é como usar ferramentas para expandir a minha capacidade sem deixar que ela roube a minha capacidade, sem deixar que ela roube a minha direção, roube a minha voz. E no final de cada interação, talvez seja se perguntar: eu escolhi isso porque era o que eu queria ou porque é conivente e eu estou com preguiça de continuar pensando, sabe? Então, isso eu acho que é um pouco da reflexão que eu queria trazer no dia de hoje para vocês.